Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo esse teu momento, nesse dia, no nome de Jesus e sempre. Eu quero que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. Vamos ver o título desta mensagem de hoje, que é Quando você obedece, o sobrenatural acontece. Quando você obedece, o sobrenatural acontece. Vamos ler a palavra de Deus depois da nossa oração. Então, oremos juntos, eu e você. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por este dia, obrigado pela paz que o Senhor nos dá. Esta pessoa que ora comigo agora, ó Deus, certamente confiou no Senhor e confia no Senhor. E sabe que do Senhor vem toda a alegria, todo o suprimento, todo o gozo, toda a saúde, toda a paz para a alma. Então eu oro por ela e oro com ela também, pedindo ao Senhor que a abençoe, que abençoe os familiares dela, que esse dia seja um dia diferente dos demais e que a palavra do Senhor encontre guarida nos nossos corações e produza muitos frutos através das nossas vidas, que o mundo em volta saiba, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está conosco e que a nossa vitória vem do Senhor. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Quando você obedece, o sobrenatural acontece. Vamos ler a palavra de Deus que está em 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, 3, 23, 24 e a parte A do versículo 25. Antes de ler, eu quero dizer a você o seguinte: eu devo gravar só este e mais um vídeo sobre esse período do reinado de Davi. Possivelmente seja assim. Completaremos então com este mais um vídeo 54, talvez cheguemos até 55 vídeos desde a ascensão de Saul ao trono, que começa em 1 Samuel capítulo 8, primeiro livro de Samuel capítulo 8, começa então o chamado de Saul, a separação de Saul, e abrange 3 reis, na verdade, que é Saul, Davi e Isbosete, que reinou por 2 anos. O filho de Saul, que foi imposto rei ali por Abner. Então, nós falamos em 53, com este capítulo, com este vídeo de hoje, 53 vídeos falando desta história. E cremos que Deus nos abençoou muito. Então eu vou parar depois com o reinado de Davi, E vamos voltar para outro livro da Bíblia, porque o livro dos reis e o reinado dos reis sobre Israel, eu já tenho gravado em vídeos antigos. Então você pode ir e verificar outros vídeos também, como o vídeo de ontem, que foi uma bênção para as nossas vidas, falando daqueles que semeiam o vento, colhendo tempestade. Precisamos preocupar com aquilo que semeamos para que a nossa colheita seja frutífera. Então veja este e outros vídeos, entre aí no canal. Se você quiser curtir ou não, é decisão tua, eu não importo com isso, Já agradeço o YouTube por deixar que eu grave nele, que eu propague os meus vídeos no YouTube. Então já estou feliz com isso aí. A curtida sua é questão de decisão sua, mas o que eu quero mesmo é que você assista aos vídeos. Se achar conveniente, também passe para outras pessoas, Mas se não achar conveniente, não precisa passar também. O meu desejo é que a palavra de Deus chegue até você e atinja outras vidas também. Muito obrigado por você assistir. Então, vamos, 2 Samuel capítulo 5, versículo 1, 3, 23, 24 e a parte A do versículo 25, com o título Quando você obedece, o sobrenatural acontece. E você vai ver isso agora. Deus fazendo o sobrenatural no nome de Jesus. O versículo 1 diz: Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Somos a tua própria carne e o teu próprio sangue. Aí as tribos dizendo a Davi, se identificando com Davi, porque até então a Davi se identificava com Judá, que era a sua herança, que era a sua tribo. Agora Israel quer, não, você tem que entender isso, que nós somos a tua própria carne e o teu próprio sangue. Pulando o versículo 2 para o versículo 3, lemos assim no versículo 3: Todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei fez com eles um pacto em Hebrom diante de Deus. E eles ungiram Davi rei sobre todo o Israel. Versículo 23 diz: Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não subirás, mas
circule por detrás deles e os confronte nos bálsamos que choram. Na tua Bíblia em português está falando sobre amoreiras, mas a Bíblia de Israel, traduzida no inglês, a Bíblia em hebraico, traduzida no inglês, diz que não era amoreiras, que era bálsamos, árvores que choravam. E ao chorar, exalavam um perfume, soltavam um perfume quando o vento tocava nelas e perfumava toda a região. O versículo 24 diz: e quando você ouvir o barulho ou o estrondo de uma marcha na copa das árvores de bálsamo, então você entra em ação, porque o Senhor estará indo na tua frente para atacar o exército dos filisteus. A parte A do versículo 25 diz: e Davi fez como o Senhor ordenou, e ele venceu os filisteus. Olha aí onde está o título da nossa mensagem, então. Quando você obedece, o sobrenatural acontece. Andemos juntos nesse assunto. Davi, então, agora recebe ali em Hebrom todas as tribos de Israel. As tribos de Israel requerem um tratamento de Davi. O seguinte: olha, nós somos o teu próprio corpo, a tua própria carne, nós somos o teu próprio sangue. No versículo 2 que pulamos, eles diz Davi: nós entendemos que Deus tem um pacto, um chamado para você, que é a vontade de Deus que você reina. E ainda no tempo do rei Saul, é você que saía à guerra, é você que nos representava. Então queremos que você entenda isso, que nós aceitamos esta vontade de Deus. E no versículo 3 que lemos, eles dizem então que os anciãos também de Israel, eles se ajuntaram com Davi e Hebrom, e Davi então, vendo este movimento todo, faz um pacto com eles diante de Deus. Tudo que você faz, que eu faça, precisa ser feito diante de Deus. Todas as nossas atitudes e ações, se queremos ser bem-sucedidos nela, precisam ser diante de Deus. E Davi faz esse pacto com ele diante de Deus. E o que acontece é que então eles ungem a Davi rei sobre todo Israel. Mas algo acontece. Davi então diz: agora eu tenho que levar o trono para Jerusalém. Mas ali os jebuseus estavam ali. Jerusalém antes chamava Jebus. E os jebuseus estavam ali. Quando Davi prepara para ir, os jebuseus mandam uma mensagem dizendo: você não entrará aqui, até os cegos, os coxos, paralíticos guerrearão contra ti, rejeitando a ti. Você não conseguirá, Davi. Que abuso, né? Dizer que você será vencido por coxos, paralíticos e cegos numa batalha onde você tem um exército. Davi então tem aquilo como afronta, e Davi entra pelo um canal ali e toma Jerusalém, estabelece ali o seu trono, vence os jebuseus. Mas outra coisa acontece. Davi, quando está ali reinando, chega a notícia lá nos filisteus: olha, Davi está reinando sobre todo Israel. Antes os filisteus não tinham problema com Davi, mas agora tem. Eles querem então vencer a Davi. E eles vão e acampam-se ali sobre Israel, perto dentro das cercanias ali, onde estava Davi. Davi vai então guerrear contra eles, mas Davi não faz nada sem falar com Deus. E Davi consulta a Deus: subirei eu contra os filisteus? E Deus diz: suba. E Davi pergunta: o Senhor o entregará nas minhas mãos? E o Senhor diz: eu os entregarei nas tuas mãos. E Davi vai pela primeira guerra, agora depois de rei sobre todo Israel, vence os filisteus, porque ele consultou e Deus disse que ele iria vencer. Mas os filisteus não se deram por vencido. A Bíblia diz que eles acampam agora de novo em Refaim. E Davi sabe da notícia que acampa, mas antes de Davi ir, ele pergunta a Deus de novo, ele consulta a Deus: e agora, Senhor, o que farei? Subirei novamente contra os filisteus? E Deus muda a estratégia, e foi o que lemos. No versículo 23, Deus diz: não, agora não. Agora eu tenho um sobrenatural para você. Agora eu quero me revelar a você de outra forma. Até então eu deixei que você batalhasse as tuas batalhas. Mas agora eu quero fazer diferente.
Agora, Davi, eu quero dar um toque especial na tua guerra. Você não vai confrontá-los, você vai fazer o contrário, você vai rodeá-los, você vai passar por detrás deles. Eles vão esperar você pela frente, mas você gasta o teu tempo para chegar, circular e ir por detrás deles. Davi, você vai ficar lá naquelas árvores de bálsamos ali e vai ficar atento a uma coisa, Davi. Quando você ouvir um ruído, um barulho muito forte, um estrondo de marcha sobre a copa dos bálsamos, Davi, então você ouvindo o estrondo, você saia e vá guerrear, porque este estrondo, este chacoalhar na copa das árvores, este mover que provoca um vento ali, fará, Davi, com que os bálsamos chorem. Por isso que na Bíblia de Israel chama Baca Trees, o vale, né, do choro ali das árvores, dos bálsamos que choram, e ao chorar o vento toca neles e eles soltam de si um perfume que perfuma toda a área. E Davi estava atento a isso, e naquela batalha ali, naquele momento ali do operar de Deus primeiro para depois Davi agir, Davi então escuta o estrondo. Aquele estrondo chacoalha a copa das árvores. E aqueles bálsamos, eu acredito, porque Baca significa choro. E eu acredito que aqueles bálsamos choram pela alegria da presença de Deus. E começam então a soltar os seus perfumes ali. Davi não só escuta o estrondo, como sente aquele cheiro perfumado de Deus em uma guerra que Deus iria entregar nas mãos dele, mas primeiro Deus iria na frente dele, batalhar por ele contra o exército dos filisteus, como está dizendo a Bíblia. E então Deus vai à frente de Davi, e Davi obedece o que Deus ordenou a ele, e a Bíblia diz que Davi vence os filisteus. Que maravilha, que maravilha. É eu e você sabemos disso, que Deus, Ele tem as suas próprias estratégias. Deus permite que a gente possa agir, que eu e você possamos agir da nossa forma, do nosso jeito em algumas batalhas, mas tem outras que não. Tem outras batalhas que Deus quer mostrar o poder dele nas nossas vidas. Tem outras batalhas que ele quer mostrar que ele se preocupa conosco, que ele está diante de nós. Quando você pensa que você pode fazer alguma coisa, se Deus te der força, Ele diz, não, eu batalharei esta batalha por você. Eu não vou te dar somente força, não, eu vou guerrear contigo esta guerra. Esta guerra não é só tua, ela é minha. Eu quero tomar frente de batalha, eu quero tomar posse da tua vida, dos teus problemas, eu quero tomar posse das tuas dores, das tuas decisões. Eu quero que você aprenda cada dia mais a andar comigo, me obedecer e confiar em mim, diz Deus. E quando fazemos isso, é o título da nossa mensagem. Quando você obedece, o sobrenatural acontece. Os filisteus, além de assustados, eles não entendiam que numa guerra cruel, que eles queriam derrotar Israel. Pelo contrário, eles têm o cheiro do perfume dos bálsamos. E aquilo confundiu a cabeça dele, o estrondo, o andar sobre as copas, confundiu a cabeça deles. Eles esperavam um exército terreno caminhando contra eles, e vem por cima na copa das árvores. E não existia helicóptero, não existia avião de combate naquela época. Eram os passos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, entrando em batalha para defender o seu povo, para defender o seu rei, para defender aquele que ele mesmo, o próprio Deus, colocou no trono, reinando sobre todo Israel. Davi teve 2 vitórias contra os filisteus logo em seguida. A primeira, ele corporalmente com seu exército. E a segunda, Deus andando sobre as árvores, extraindo o perfume dos bálsamos,
perfumando uma guerra para dar a vitória perfumada a Davi. E mostrando a Davi: Davi, você fez certo em confiar em mim, em confiar no meu poder e obedecer a minha palavra. O capítulo 5 tem um espaço que fala sobre os filhos que Davi teve ali, etc. 11 filhos, mas esse espaço aí é sobre todo o reinado de Davi em Hebrom e em Israel, que chegou a 17 filhos. Mas o que acontece é 17 filhos e uma filha, e Salomão está entre esses filhos, mas isso aí já é na expansão dos 40 anos, de reinado dele, dos 33 que reinou sobre Hebrom, e reinou dos 33 sobre em Jerusalém, sobre todo Israel. Então, este meio do capítulo 5 está estendendo coisas que vão acontecer na vida de Davi bem mais tarde, os filhos que irão nascer bem mais tarde na vida dele. Mas nós nos prendemos a este detalhe dessas primeiras batalhas ali de Davi, as duas contra os filisteus, a primeira contra os jebuseus para tomar Jerusalém, e depois duas contra os filisteus, que se levantaram e que foram lá achando que Davi podia ser vencido por eles, mas Deus provou a todos ali que ele, entrando na guerra, aí sim que a vitória, além de perfumada, é real. A Bíblia diz que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. A Bíblia diz que quando você solta o seu choro, solta o seu suor numa oração, numa luta, e sai dos seus poros suor, e sai de você um choro do seu rosto, dos seus olhos, lágrimas, chorando na presença do Senhor, que isso chega até o trono de Deus de forma perfumada, porque você tem em você, quando clama, quando ora, quando obedece à palavra de Deus, quando se curva ao Senhor, você tem o bom cheiro de Cristo em você. Você tem esta herança perfumada em você, que é o cheiro de Cristo. Por isso nós devemos fazer como aqueles bálsamos ali, ao sentir a presença de Deus, deixar fluir o nosso perfume de cristão, o nosso perfume de nova criatura, de transformado por Deus, atingindo outras vidas. Não importa o tamanho do ataque que está vindo contra você, não importa o tamanho do inimigo que se levanta contra você, chame Deus, consulte Deus e chame Deus para as tuas batalhas. E você pode até perguntar, como perguntou Davi: irei eu com a permissão do Senhor e com a confiança do Senhor, com o amor do Senhor? Ou o que faço? E Deus pode dizer: você não irá somente no meu nome, eu irei à tua frente. Só espera um momento para você atacar e pegar os despojos. Da primeira vez que Davi venceu os filisteus, eles ficaram tão atordoados que eles tinham levado os seus ídolos para, pensando que vencendo Davi, eles podiam delegar essa vitória, decretar essa vitória aos seus ídolos. E a Bíblia diz que Davi, além de derrotá-los, toma os seus ídolos. E esses ídolos seriam para a vergonha dos deuses que guerreavam contra Israel. Davi oferecia esses ídolos ao seu Deus, dizendo: eis aqui os deuses que o Senhor derrotou e humilhou pelo poder do nome do Senhor, pela grandeza de quem o Senhor é. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, aqueles que guerreiam contra você, quer também dedicar você aos seus demônios, aos seus ídolos. Eles querem que a vitória sobre você seja dedicada àquilo que eles creem. Mas se você e eu confiarmos no Senhor verdadeiramente, pelo contrário, além desses inimigos serem derrotados, os seus deuses serão envergonhados, serão humilhados pelo poder do nosso grande Deus. Tudo que Deus pediu a Davi e ordenou a Davi foi isso: circule por detrás deles, aguarde, e quando ouvir o estrondo na copa das árvores, dos bálsamos,
então você pode ir. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, o Hashem, já foi adiante de ti. E ele guerreará contra os teus inimigos e entregará os teus inimigos nas tuas mãos. Antes de ir à batalha, antes de ir à guerra, consulte ao Senhor, fale com o Senhor, leia a palavra do Senhor, busque ao Senhor. São quase 3 da tarde. Eu estou aqui desde 9h40 da manhã, depois do meu período de oração, meditando na palavra do Senhor, para gravar este vídeo para você e para mim, porque eu estou feliz de ver o que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida. Vamos completar entre Saul até Davi, agora no reinado de Davi, nós vamos completar 54 ou 55 vídeos, porque falta mais 1 ou 2. Você nunca teve uma exposição tão longa e tão boa da palavra de Deus em tantos vídeos, 50 e poucos vídeos, contando para você detalhes da palavra de Deus, detalhes de como Deus trabalha no povo de Israel. Você precisa aprender a palavra de Deus e aplicar na tua vida. A vitória que Deus deu a Davi, a vitória que Deus deu a ele, dá a você também. A maneira que Deus tratava com Davi, ele pode tratar com você também. Davi era o rei, segundo o coração de Deus, ungido por Deus. Você é a parte da igreja do Senhor Jesus, a noiva do Filho de Deus. Olha a tua importância nisso aí. Mas o que Deus pediu de Davi, ordenou Davi, obediência à sua palavra. O que ele quer de você e de mim, o mesmo, obediência à sua palavra. Que ela seja a nossa regra de fé e prática, que Deus seja Senhor das nossas vidas, que você cada dia mais ande com Deus, abrace Deus, se curve ao Senhor Deus, seja um cristão de verdade. Dias ruins estão por vir, mas se você estiver com Deus, você passará por todos eles dando glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Deixa esta mensagem para você, completando 971 vídeos já gravados no YouTube, neste canal, e também lançado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Messenger e por aí vai, no Stories e no Reels. Nós temos vídeos aí gravados. Então, assista-os e cresça no Senhor e no conhecimento da palavra pura e cristalina do grande Deus. Os textos que eu te li, eu li da Bíblia em hebraico, traduzida para o inglês. Então, se houver um pouquinho de diferença da nossa, não perturbe, porque veio diretamente do hebraico. Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço meu.